Amém, glória a Deus. Pode estar sentando. Bom, é muito bom, né, estar mais um culto de celebração, podendo estar com os irmãos. Em meio a uma situação difícil, né? Situação onde se encontramos em pandemia, então não pode todos ainda estar presentes, mas eu creio que em breve isso será possível. Amém? Bom, a ministração de hoje, gostaria que vocês prestassem bem atenção, tá? O tema é sobre desfrutando da graça no deserto. Bom, você parar para pensar, poxa, mas como eu vou desfrutar da graça, né, da graça do Senhor no deserto? Quero chegar até aqui, antes de abrir a Bíblia, falar para você que, assim, a palavra de Deus, ele diz assim, que é melhor estar em um velório do que numa festa. E aí você acha, poxa, forte essa palavra, né? Como assim? Melhor estar num velório do que numa festa. Essa passagem está lá em Eclesiastes, né? E, de fato, é verdade, porque assim, vou explicar o porquê. Numa festa, você imagina que numa festa, quando você vai, você encontra o quê? Pessoas, né, que você conhece muitas vezes, né? Na maioria das vezes é assim. Pessoas, né, próximas, muitas vezes seus parentes também. Você geralmente ou é amigo de alguém por ter sido convidado, ou parente. E ali tem comunhão, tem conversa, alegria. Acho que esse cara é difícil. Aqui no cantinho, qualquer coisa eu pego. Bom, e ali você tem alegria, tem, né, você consegue compartilhar ideias, você consegue ter uma boa convivência, você consegue comer e conversar, estar com amigos. Então as pessoas têm a tendência a olhar e falar, nossa, mas é muito melhor estar numa festa. Porque no velório o que a gente encontra? Tristeza, a gente encontra pessoas que estão sofrendo por um ente querido que perdeu, um parente, um amigo, alguém próximo. Não é verdade? Não é assim, dessa maneira? Porém, o que você tira de aproveito quando você está em festa? É um momento legal, um momento bacana. Quer dizer que é errado? Não, é muito bom estar numa festa, é muito bom você estar com pessoas que você gosta, principalmente quando é o nosso meio, né, evangélico. Só que no velório o que acontece? Quando você está ali, você começa a refletir na sua vida. Você começa a parar para analisar e perceber o quê? Nossa, como a vida é passageira. Principalmente quando morre uma pessoa jovem, ou não é? Né? A gente começa a refletir e pensar, poxa, essa pessoa aí tão nova, né, faleceu, será que ela teve oportunidade, de fato, de poder fazer parte do reino, de ter recebido a salvação, né? E isso faz você pensar na sua vida. Nós que somos cristãos, geralmente a gente pensa o quê? Nossa, Senhor, tenho vivido em muitas coisas assim, que ainda não tem agradado a Ti. Reconheço que ainda assim estou muito falho, ainda perto, gostaria de galgar mais para Ti. E isso faz você refletir no reino. Faz você refletir no que você tem feito na sua vida. Então, o que acontece? Isso se chama valores para a eternidade. Porque disso você tira algo que não é só na sua vida física que você pensa. Você pensa no que vai ser na sua vida após a morte. Você pensa no que vai ser na sua vida se você de fato está fazendo um reino para receber o galardão lá no céu. E você começa a refletir. Então você tem esse ganho, né? Você pensa dessa forma. Então por isso que a Bíblia deixa claro. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, fala justamente pensando na eternidade e não nas coisas fúteis. Apesar da festa ser legal, ser uma alegria, você estar com as pessoas, mas não é isso que Deus quer. Deus pensa no reino, é no propósito. Então a palavra do Senhor sempre vai encontro à palavra dele, ao propósito que ele tem para mim e para você. Então isso é o que nós devemos refletir. Então dentro do velório você pensa assim, então se você olhar por essa ótica, para você ver, por exemplo, para você poder receber a cura, você precisa estar enfermo, né? Para você receber uma provisão divina na sua vida financeira, você precisa ter altos e baixos ali, você precisa estar em uma situação mais crítica para ver, porque a palavra do Senhor, ele é pelo sobrenatural. E o que acontece?
para você ver a graça do Senhor na sua vida, você precisa passar pelo deserto. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje. É disso que a gente vai aprender um pouco hoje, como a gente se comportar. Porque a gente está vivendo em meio a um deserto, em meio a uma pandemia que de fato tem atacado muitas vidas. E por mais que eu e você está aqui, está com o coração no Senhor, está pensando assim, não, mas mesmo em meio a uma pandemia, em meio a tanta coisa acontecendo, eu confio no Senhor, sei que a gente vai passar por isso junto e a gente vai vencer. Mas existem muitas pessoas lá fora que precisam de mim e de você. O reino de Deus não é só resumido a nós, e sim ao todo. O Senhor não veio só para mim, não veio só para você. Ele veio para todos. E através da minha vida e da sua vida, nós podemos fazer o reino do Senhor, nós podemos fazer a obra dele e poder salvar essas vidas aí fora. E nada melhor do que falar de deserto, a gente lembrar de quem? De Moisés, né? E é dele que nós vamos falar hoje. Porque Moisés foi um homem que viveu 120 anos. Foi esse tempo que ele teve aqui na terra. E em 80 anos da vida dele, ele passou em meio ao deserto, em 2 passagens. No momento que ele saiu do Egito e depois quando ele retornou para ser o libertador do povo. Então eu gostaria que você já estivesse abrindo sua Bíblia aí, em Hebreus 11, 24, 26. Eu vou falar 6 situações que Moisés passou, que esteve ao meio do deserto, né? Que eu e você hoje pode trazer para a nossa vida e refletir o que nós temos vivido, se nós estamos de acordo com aquilo que Moisés tomou de atitude para de fato conquistar a vitória, para passar pelo deserto com excelência. Lá em Hebreus 11, está lendo 24 ou 26. Isso se refere ao primeiro tópico. Amém? Lá diz assim, ó: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha do faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa de Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixados na recompensa futura. Até aí. Então o primeiro tópico em cima disso é o que? Moisés, ele desprezou o Egito. Aqui, como a gente pode ver, isso conta a história. Eu e você, eu acho que a maioria das vezes, todos nós, eu acho que já dá careca de ouvir da história. Mas às vezes é bom a gente degustar a fundo, a gente prestar atenção nos mínimos detalhes, porque de fato isso é marcante para a nossa vida e traz revelação para nosso cotidiano no dia de hoje. Sabe? Por que ele desprezou? Você lembra daquele momento que ele descobriu que seu povo não era os egípcios, e sim eram os hebreus, que a sua mãe era uma hebreia, seu pai também um hebreu. E ele ali, no momento que ele descobriu isso, você pode pensar assim, né? Mas Moisés, ele matou um homem, então ele teve que sair fugido. Mas ele teve, assim, oportunidades que ele não precisava fazer isso e continuar no Egito. Só que aqui, como diz mesmo o tema, ele desprezou o Egito. Por quê? Porque ele não escolheu simplesmente por ele ser príncipe, por ele estar numa posição ali que ele poderia fazer o quê? Tentar argumentar com o rei, falando que meu povo está aí, vamos tentar fazer que esse sofrimento seja menor, a gente pode conviver aqui, mesmo ele sendo escravo. Não, ele não fez isso. O que ele fez? Simplesmente tomou a cruz. É meu povo. Não aguentou ver o povo sofrer, não aguentou ver o povo estar daquele jeito, e não tentar negociar com o faraó que vivia no Egito. Está dizendo que ele desprezou o mundo, desprezou negociar com o mundo. E é o que eu e você devem fazer hoje, no dia de hoje. Nós não devemos negociar com o inimigo, nós devemos achar que dá para a gente fazer as duas coisas, viver um pouco no mundo e vir para Deus simplesmente.
num culto, numa célula, sabe? A gente tem que tomar a decisão. Ou a gente de fato se alimenta do céu, né, do reino do céu, ou a gente realmente vive aí no mundo e perde, né, aquilo que Deus tem o melhor para você. Então, sabe, que você tenha isso no seu coração, que o primeiro passo que você tem que entender, que a gente tem que aceitar a Cristo, porque é o primeiro passo da nossa vida cristã. Quando a gente vem ao Senhor, a gente aceita o Senhor, a gente fala, e o que a pessoa faz? Ela aceita o Senhor e abandona as coisas velhas. Quando ela batiza, fala o quê? Que o velho homem morreu. Isso quer dizer o quê? Que você deixou todas as coisas, suas práticas mundanas lá atrás, e agora você é uma nova vida, você é uma nova pessoa. Então o primeiro passo na nossa vida, no reino de Deus, principalmente ao meio do deserto, é rejeitar o mundo. O que nós vemos hoje, no meio de uma pandemia? Esse vírus, o que tem trazido? Medo, pânico. Além da doença, tem muito mais coisas acontecendo, sabe? É que a ênfase está sendo nessa doença. Até porque não existe só essa doença, existem várias outras. A dengue mesmo está em alta. E quantos prestam atenção? O medo virou aqui, ó, tá no psicológico das pessoas. E ela começa a prestar atenção só em algo que foi mandado justamente pelo inimigo para que pudesse causar esse caos. Porque é algo que está acontecendo no mundo, algo que o Brasil não tinha vivido antes. E muitas pessoas estão vivendo como alguém mundano, com medo, né? Desesperado, porque está acarretando mais coisas. Tem pessoas perdendo os empregos, tem pessoas aí, a economia do Brasil está de mal a pior, sabe? Muita coisa está acontecendo. E aí é a hora. Vai negociar com o mundo? Vai tentar lá no jeitinho de fazer alguma coisa? Ou vai confiar em Deus? Ou vai rejeitar de fato o mundo e falar, não, Senhor, eu quero o Senhor Jesus. Eu quero viver como Moisés viveu no deserto. Sair da terra do Egito e viver uma vida difícil. Seus primeiros 40 anos. O cara saiu ali do Egito para ser um pastor de ovelha. Para ir para outro lugar fugido, sabe? Porque decidiu que estaria do lado do seu povo, né? O povo do Senhor. E nós somos o povo de Deus. Não podemos viver como mundanos. A segunda coisa foi ser aprovado na quarentena. Moisés passou, né, por uma quarentena em anos no deserto. Para quê? Né? Nessa primeira fase da quarentena dele, né, de 40 anos, foi quando ele saiu do Egito, e ali ele passou por várias situações na vida dele até voltar, porque assim, o povo já clamava, a promessa do Senhor já era de anos atrás, que Deus enviaria um libertador. É muito fácil a gente analisar, para você que leu a história a fundo, analisar e pensar, poxa, por que Deus demorou 40 anos para enviar Moisés de volta para salvar o povo, sabe? Aí você começa a refletir na palavra, mas calma aí. É tão simples você deixar tudo aquilo que você viveu de errado. Se você viveu uma vida inteira. Moisés já tinha 40 anos quando ele saiu do Egito. Então pensa, ele viveu a vida toda dele para ser príncipe, para alguém que teria um posto alto no Egito. Então ele era um egípcio perfeito. Ele era alguém que seguia todas as tradições corretamente. Era alguém que foi criado para aquilo, sabe? Vivia junto com Ramsés, que seria, né, o filho do rei. Então ele tinha toda a postura de um egípcio. Agora ele precisava passar por uma quarentena. Para quê? Para se esvaziar do Egito. Para tirar tudo aquilo que era de egípcio nele. De fato, para ele virar o libertador. Então Deus precisou tratar com ele nesse tempo. E aí eu olho para você e te pergunto, nessa quarentena, você tem se esvaziado mais do mundo e prestado mais atenção em Deus? Você tem tido o seu tempo mais de solitude com o Senhor? Uma busca maior em Deus? Você tem olhado para Cristo de fato e tido esse tempo maior para falar assim, Senhor, não, eu vou usar esse tempo para eu e minha família ter mais um tempo de adoração contigo, sabe? Porque assim, não pense que Deus mandou essa praga para que você tivesse isso. Não, o inimigo ele manda, mas Deus permite justamente para ver, sabe, como é que você vai estar.
E aí eu e você que tem a liberdade, que tem o livre-arbítrio, sabe, de escolher o que nós vamos fazer, o que você tem feito no dia a dia? O que você tem tirado de aproveito, sabe, do Senhor? O que você tem tirado de aproveito de algo que está acontecendo que é terrível? Que a gente precisa, como fala, sabe, tem um bordão que fala: você passa pela glória, você passa pela luta dando glória a Deus. Será que é verdade? Porque estamos em guerra. Como é que você tem passado esses dias? É com medo? É com desespero? Você tem se apoiado no Senhor? Você tem buscado? Você tem se esvaziado das coisas que ainda tem de fixação na sua vida, que ainda você faz, que é mais pro lado do mundo? Porque infelizmente, irmãos, somos falhos sim. Somos seres humanos. E por muitas vezes a gente vai cair, vai errar. Isso é natural. Nenhum ser humano é perfeito. Todo dia pecamos, todo dia erramos. Porém, precisamos aprender a não cometer os mesmos erros. E precisamos cada vez mais tentar se tornar mais santo, parecido com Cristo. Não é assim que a Bíblia diz? Devemos ser parecidos com Jesus. Seguir o exemplo dele. Então Deus fala para a gente se esvaziar, sabe? Para Deus te transformar, você precisa se esvaziar do mundo. Tudo aquilo que te atrai ainda para o mundo, tudo aquilo que ainda, sabe, te domina. A sua falha, a sua fraqueza. Você precisa. Então, use esse tempo no Senhor. Essa foi a segunda coisa que aconteceu com Moisés. Para ele, de fato, ser alguém que tivesse graça no deserto. Ele se esvaziou. A terceira coisa que aconteceu com Moisés ali foi conhecer o poder de Deus. Bom, a história, né, adiante fala que Moisés, vou abrir lá em Êxodo 4:2, bem pequenininho. Êxodo 4:2, bem pequeno, mas 2 e 3. A história fala que Deus, ele falou com Moisés, né? Através de uma sarça ardente. Deus falou para ele. Deus falou com ele. E ali em Êxodo diz assim, lá 4:2, 3. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Ele responde: um bastão. Deus disse: jogue no chão. E ele jogou o bastão e virou uma cobra. Então, quando Deus apareceu para ele através ali de uma sarça ardente e falou com ele, Deus ali, o Moisés ali, ele viu o poder de Deus dessa forma. Por quê? Porque Deus viu que ele estava segurando o bastão, que era um cajado, né, na nossa linguagem. E ali quando Deus fala para ele que ele seria o libertador do povo, que ele teria que voltar, Deus viu que ele estava com bastão. Tinha necessidade de Deus perguntar para ele o que era aquilo? Não. Porque Deus sabia já. Mas Deus perguntou. E aí, como que ele viu o poder de Deus? Foi através justamente desse bastão. Porque a palavra fala para ele fazer o quê? Jogar no chão. E assim que joga, vira uma serpente. Ali Deus mostrou o poder para Moisés, que estava com ele. E a história conta o quê? Que a partir dali, Moisés não tirou mais a mão desse bastão. Por onde ele ia, ele andava com bastão. Até mesmo ele e Arão. E quando ele fazia, né, Deus fazia milagres através da vida de Moisés, era sempre fazendo, muitas das vezes, com um bastão. Então ali Moisés conheceu o poder de Deus daquela maneira, vendo que Deus estava com ele, mostrando que aquele bastão que ele poderia utilizar, Deus ia fazer as coisas acontecer, sabe? E o poder de Deus na nossa vida está dentro de mim e de você. A mensagem que Deus deixa, né, o que Deus deixa para nós entender que nós temos o poder dele, é o Espírito Santo de Deus, que quando aceitamos a ele, ele entra e fica amalgamado e jamais sai da sua vida, sabe? E esse poder está aí dentro. Então Moisés ali, ele teve a certeza, porque Deus falou com ele.
demonstrou através de uma sarça pegando fogo naquele lugar, e ele pôde ver que o próprio Deus estava falando com ele. Fez o sobrenatural acontecer na vida dele, sabe? E a palavra do Senhor fala que nós devemos viver pelo sobrenatural. E muitas vezes a gente olhamos com os olhos carnais, com os olhos naturais. Então isso muitas vezes se torna um erro na nossa vida. Porque nós olhamos para as coisas e achamos que não vai acontecer, sabe? Nós esquecemos das promessas de Deus nas nossas vidas, pelas dificuldades, pelas tribulações. E você acha que, eu imagino, né? Se colocando no lugar de Moisés, sabe? Ele até questiona ali. Por quê? Ele saiu fugido. O rei queria matá-lo, sabe? Então pensa, um homem simplesmente voltar para lá e ter que libertar todo aquele povo. Simplesmente voltar e falar, olha, eu estou aqui em nome do Deus vivo, sabe? Precisava ele crer. E Deus precisava, sabe, fazer com que ele cresça. E ele fez como? Mostrando o poder para ele, mostrando que Deus estaria com ele. E sabe, todos os dias a gente pode observar o poder de Deus na nossa vida. Se você de fato tiver com os olhos inclinados para isso, você pode ver, sabe? O Senhor, Ele está aí para você degustar dele. Ele está aí para você, sabe, se apegar a Ele. Para você fazer, sabe, nem que seja desafiá-lo, colocá-lo à prova, pois o Senhor, Ele mostra o sobrenatural na sua vida, mas basta a gente crer, sabe? E não adianta a gente falar, nossa, mas é tão difícil, eu vejo, sabe, tanta coisa acontecer na vida dos irmãos e não acontece comigo, sabe? Passo por tantas situações e muitas vezes eu não vejo o Senhor. Talvez é porque você não está se entregando ainda verdadeiramente. Talvez é porque você não se colocou de fato como o Senhor gostaria que você se colocasse. E o Senhor, Ele quer que você prove dele dessa maneira, que você experimente a Ele. Até porque só o fato de você aceitar Ele já é algo sobrenatural. Porque olhe para a sua vida, faça uma análise do que você já foi, o que você, sabe, viveu, tanta coisa que aconteceu. Às vezes até mesmo sem você conhecer a Deus, muitas vezes Deus fez um milagre na sua vida. Fez com que você tivesse hoje a oportunidade de conhecê-lo, sabe? E a palavra do Senhor é tanto pelo sobrenatural, que para você, né, aceitar o Senhor Jesus, você precisa o quê? Ter fé, crer. É algo sobrenatural, não é algo natural. Por quê? Porque você está crendo em algo que você não vê. Isso é sobrenatural. Você sente Ele. Isso é sobrenatural. Então a nossa vida tem que ser, sabe, pelo sobrenatural. É como o pastor Wilson, ele fala, não quer dizer, sabe, que assim todos os dias você vai ver milagre. Não, porque o nome é milagre justamente porque não é sempre que acontece, não é todo dia. Por isso que se fala um milagre, porque se acontecesse todo dia seria algo natural, seria algo que já virou rotineiro, sabe? Como você vê um avião no céu, é um milagre? Não, porque você já viu, já está acontecendo isso há muito tempo, né? Nossa, o homem chegar a essa inteligência, talvez no começo seria, talvez quando o homem chegou ao ponto de construir e fazer isso acontecer, muitos olharam e falaram, nossa, que milagre, como essa inteligência chegou a esse ponto. Um navio em cima de uma água, um negócio tão pesado, toneladas, como que não afunda, sabe? Então essas coisas tudo no começo talvez virou um milagre, mas depois ao longo do tempo viu que não era mais, se deixou a ser, porque virou algo normal, algo que o povo acostumou, sabe, ver. Então essa terceira coisa, a gente precisa crer no Senhor e precisa começar a pedir a Deus para que Ele mostre o poder dele na nossa vida, para que a nossa vida de fato a gente tenha todos os dias um sobrenatural acontecendo, sentir, nem que seja nas pequenas coisas, sabe? A gente tem que parar de correr pro natural, porque muitas vezes você sente uma simples dor de cabeça, a primeira coisa que você faz é tomar um remédio ou orar? Responde para você mesmo. Mas às vezes inconscientemente até a gente faz isso, porque já é o natural do nosso,
né, da nossa cabeça. Eu já vou sair correndo, pego um remédio, pô, com dor de cabeça, vou tomar um remédio, né? Até porque Deus deixou, né, a tecnologia para isso. Estou dizendo que é errado. Não é para você morrer de dor de cabeça e ficar lá, Senhor, 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 orando. Não. Mas tenha fé. O Senhor deixou isso no seu coração. O poder está aí dentro de você. Como é que você vai saber que o Senhor vai te curar dessa dor de cabeça se você não tentar? Entendeu? Então usufrua do que o Senhor tem para você. Moisés, quando viu aquele cajado virar uma cobra, e Deus pedir para que ele pegasse na cauda e ela virasse de novo o cajado, simplesmente ele ficou tipo espantado e jogou o cajado fora e saiu andando? Não, ele agarrou aquilo dali e falou: aqui. Por quê? Poder de Deus, vou levar junto comigo, porque o Senhor faz o sobrenatural, porque eu vou mostrar o que o Senhor faz na minha vida. Naquele tempo não tinha o Espírito Santo de Deus ainda. Então Moisés era dessa maneira que ele acreditava. E eu e você hoje pode desfrutar do Espírito Santo que está em minha vida e na sua. A quarta coisa que Moisés viveu, né, foi o propósito divino. Lá em Êxodo 3:12, logo do lado aí, vou ler um pedacinho. Êxodo 3:12 diz assim, ó: Deus respondeu: eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar nesse monte, e isso será uma prova do que eu enviei. Então, o propósito não era derrotar Faraó, era libertar o povo. Que a gente pode observar que o propósito ali não era simplesmente Moisés voltar e fazer com que o reinado de Faraó fosse, né, ao chão. E sim, era de fato libertar o povo para adorar a Deus. Então o propósito não é só na vida de Moisés. Isso, o propósito divino não é só Moisés adorar, não é só Moisés levar o povo a adorar. É eu e você também. E todo o restante do mundo. Às vezes a gente pode se apegar e pensar: tá, mas como vai acontecer esse propósito divino na minha vida? Vamos lá. Tenho certeza que quase todos aqui trabalham, certo? Você acredita que no seu trabalho é só você ir lá trabalhar para ganhar dinheiro, ficar, né, ali rico, conquistar seus objetivos, somente isso? Esse é o propósito de você ir lá todos os dias? Eu tenho certeza que o propósito divino de Deus é muito maior do que isso. Ele quer que você vá lá sim para isso, claro. Deus fala que devemos ser prósperos, devemos viver na prosperidade, não catar migalhas do chão. A palavra de Deus fala isso. Porém, Deus quer que você vá lá sim para levar o amor de Deus, para falar da palavra, levar o povo a adorar. Não é só conquistar as coisas físicas, né? Não é só conquistar as coisas para você, mas sim levar a palavra do Senhor. Você acha que as pessoas, as crianças crescem e vai simplesmente na escola por ter, né, o seu diploma ali para crescer como pessoa, para se tornar um adulto? É somente para isso? Não. O Senhor quer que ele vá lá sim, leve o amor de Deus, leve a palavra, sabe? Leve as pessoas a adorá-lo. Como é assim também na faculdade. As pessoas não fazem faculdade, sabe? Os verdadeiros adoradores do Senhor não vão lá só para fazer a faculdade e crescer, ter uma profissão, ter um currículo mais cheio para poder vencer na vida, para se tornar alguém importante. Não. O Senhor não quer só isso dele. O Senhor quer que ele faça a obra dele, sabe? Tá vendo como nós é parecido com Moisés? Tá vendo como é, sabe, uma coisa que dá pra gente entender nas pequenas coisas? Não é simplesmente um livro que a gente olha e fala: nossa, como é bonito, né, Moisés? Caraca, como ele fez coisas, né? Como ele viveu tempos e tempos, sabe, ali, fazendo coisas maravilhosas para Deus. Tudo bem, errou, falhou, fez muita coisa que desagradou a Deus, mas como Deus moveu o sobrenatural. Sim.
Realmente Deus fez tudo isso na vida dele, mas Deus quer fazer na nossa também, de uma forma diferente, de uma forma, claro, os tempos de hoje nem se compara. Ninguém aqui é escravo, ninguém aqui viveu o tempo que viveu lá atrás, né? Mas muitas vezes nós se tornamos escravos, sim, porque deixamos e permitimos que o mundo tome conta da nossa vida, que o inimigo seja de fato alguém importante para nós, coisa que não deveria. Porque ficamos atraídos pelas coisas do mundo, sabe? Em vez de fazer o reino, em vez de você levar a palavra para aqueles que de fato necessitam, sabe? Nós ficamos guardados para nós. É que nem aquela frase de tipo assim: eu já aceitei o Senhor Jesus, já sei que sou salvo, tá bom. O que os outros, né, vai fazer com a vida dele, o problema é dele. A salvação é individual. Pensamento errado. Pensamento errado. Deus não te chamou só para você olhar para si. Deus te chamou para você olhar o horizonte todo. Até porque seus sonhos é pequeno perto dos dele para você, sabe? É muito gratificante a gente olhar para nossa vida cristã, olhar para Deus e falar: Senhor, eu queria ter isso, queria ter aquilo, sabe? Queria conquistar tanta coisa para mim só. E não pensa no restante. Não pensa na sua vida espiritual. Não pensa na vida do próximo. Não pensa no amor. Deus, todavia, era amor. Deus, todavia, Ele demonstrou várias formas que Ele era amor. Que a expressão dele é o amor, sabe? Eu toda vez quando eu leio assim, né, e já peguei muita gente falando em relação à Bíblia, falo: nossa, mas Deus é muito justo, é muito justo, muito justo. Eu falo, mas para mim, sabe, eu olho para as coisas e falo assim: Deus realmente é justo, mas o amor vem antes da justiça dele. Porque se você vê tanta coisa na Bíblia que aconteceu, sabe, que Deus ali era justo sim com a palavra, mas todavia Ele tratava com amor, carinho, até mesmo no Velho Testamento. Você vê cada coisa que acontecia, Deus vinha lá com amor, sabe, refazer. É a mesma coisa, as leis de Moisés, que Deus deu para Moisés, são leis que você olha e vê e fala assim: é impossível a pessoa não errar nada, não mentir, não pecar, não, sabe, não fazer nada. É impossível. E realmente, por um ser humano tão pecador, é impossível para a gente seguir à risca essas leis. Tanto é que Deus olhou para aquilo, viu que eram leis perfeitas para alguém imperfeito como eu e você fazer, que Ele veio e mandou quem? Jesus. Por amor, amor. Mesmo em tempo que era lei, Ele veio com amor. Por isso que eu falo, sabe? O amor de Deus, Ele é infinito por mim, por você, sabe? E por mais que muitas vezes a gente cospe na cara dele, por mais muitas vezes a gente dá um tapa no, né? Digamos, entre aspas falando, um tapa na cara dele, Ele vem com amor, sabe? Nos corrige com amor, nos trata com amor. E aí isso sim faz com que a gente perceba que o Senhor, Ele é amor o tempo todo. Ele não desiste de mim, não desiste de você. Mesmo quando a gente se torna, fica envergonhado, muitas vezes quando a gente está com medo pela circunstância, o Senhor vem com amor, com uma palavra de conforto, envia aqueles para vir ali falar com você, sabe, te ajudar naquele momento de tristeza, de sofrimento, porque o Senhor, sabe, Ele é lindo, maravilhoso. E na palavra dele Ele demonstra o tempo todo que está com você, sabe? Então olhe para isso e viva o propósito divino na sua vida. Quinta coisa, Moisés nunca negociou com o diabo, sabe? Olhando aqui, vou até ler essa parte que eu achei muito interessante, porque o faraó fez 4 propostas para Moisés e todas confrontavam a vontade de Deus. Quais foram? Adore a Deus dentro do Egito, foi uma delas. Adore a Deus, mas não vá muito longe do Egito. Vá adorar a Deus, mas deixe a sua família. E por fim, adore a Deus, mas deixe seus bens no Egito. E ali a resposta de Moisés foi curta, né, e firme. Nenhuma unha ficará no Egito. O propósito de Deus, como eu disse,
Não é que a gente fique com um pezinho, sabe, no mundo. Ele quer que você esteja totalmente voltado para Ele. Ali Moisés tentou negociar de toda forma. Não, você pode ir lá adorar com o seu povo, sim. Porque já estava acontecendo várias pragas, então ele estava meio com medo, estava, né, meio com a guarda baixa. Então ele falou, não, Moisés, vai sim então adorar o seu povo, mas você deixa seus bens aqui. Com medo, por quê? Para que eles não fossem embora de vez. Ou então não, vai só vocês e a família de vocês fica. Sempre querendo que deixasse alguma coisa. Mas quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente é por completo, não é metade. Deus não te chama por metade. Deus não chama você simplesmente para você ter as suas ganâncias no mundo, sabe? E querer servir a Deus ao mesmo tempo. Não dá. Não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. O Senhor quer você por completo, sabe? Então não negocie, sabe? Não negocie com o mundo. Moisés não negociou. Ele foi firme o tempo todo. Falou, não, o propósito de Deus é levar meu povo. Eu estou aqui para ser o libertador. Então não vou, não quero nem um pedaço, nem uma unha, nem sequer a unha que a gente corta. Se for preciso a gente bota dentro de uma maleta e leva também. Mas não vai ficar nada. E tem que ser assim. Aceite o Senhor por completo. Tome dele por completo. Esteja nele por completo, sabe? Não aceite nada do mundo. Por exemplo, a enfermidade. É Deus que manda ou é inimigo? Pode responder. O diabo que manda nas nossas vidas. Aí eu te pergunto, mas você negocia? Você aceita? Aí você fala, não. Mas quando você fala pra alguém assim, a pessoa chega e fala, nossa, você tá meio ruim aí, cara. Tô vendo que seu rosto tá meio zoado, né? Digamos assim. E aí você fala, não, é a minha sinusite. E aí? É a sua sinusite? Algo que é mandado pelo inimigo, você tomou posse. Ou seja, você está negociando com o inimigo, tornou algo seu. A doença se tornou sua. É isso que o Senhor quer? O que a palavra diz quando o Senhor mandou Jesus morrer lá no Calvário? Que todos os pecados, todas as enfermidades foi sobre ele ali. E nós fomos curados. Então a gente tem que tomar posse disso, da cura. Do sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Nós não podemos nem sequer pensar que a doença seja nossa. O inimigo manda para sua vida e você toma posse daquilo. Isso é não deixar nenhuma unha no deserto. Fala, não, eu não aceito enfermidade, eu não aceito doença, eu não aceito nada de ruim na minha vida. Eu não quero nada do inimigo na minha vida, porque eu sou do Senhor. E o Senhor me chamou para adorá-lo, para ser alguém que tem saúde, para alguém que sabe, busca do Senhor, crê, confia e as coisas acontecem. Eu vou ser alguém como Moisés, que vou libertar esse povo. Vou levar a palavra para eles. É dessa forma que devemos colocar. Nossa, Léo, mas está tão difícil. Como é que eu vou fazer isso em meio a uma pandemia? Como que eu vou se colocar dessa maneira? Como que eu vou levar a palavra para os demais? As pessoas estão com medo. O que eu vou falar? Graças a Deus, naquele tempo não tinha isso, né? Mas hoje a gente tem essa tecnologia que a gente pode usar, usufruir. Tá aí a prova. Muitos não estão aqui, mas estão ouvindo a palavra. E eu creio que essa palavra tem sido poderosa na vida deles, né? Então usufrua. Você tem Instagram? Bota uma mensagem. Essa semana eu fiz um desafio na minha célula, né? Minhas células são adolescentes, então a gente tem que pegar leve, mas a gente tem que ensinar, tem que impor, tem que colocar algumas coisas para que eles de fato possam crescer, né? A mentalidade, espiritualmente, né? Falando, tem que desenvolver a palavra também na vida deles. Eles têm que sentir. Deus tem experiência com todos, sabe? Desde muito novo, Jesus já sentia, já fazia a obra de Deus. Davi foi chamado novo, sabe? Então a gente tem inúmeros, né, exemplos na Bíblia que a palavra é para todos. Se Deus usou uma mula, né? Então a palavra é para todos.
Então eu lancei um desafio para eles, falei, queria que vocês, pelo menos, sabe, perguntei para eles, seja sincero comigo. Não quero expor vocês, mas vamos lá. Vocês têm lido a Bíblia pelo menos uma vez por dia? Ah, Léo, sinceramente não. Mas você tá indo pra escola? Não. Você tá sem tempo, tá trabalhando, fazendo alguma coisa? Não. O que você tá fazendo? Ah, tô jogando, sabe? Converso com meus amigos no WhatsApp, faço um monte de coisa. Ué? E por que não? Vou lançar então um desafio para vocês. Já que tá assim, vou lançar um desafio para vocês. Algo pequeno. Gostaria que vocês lessem um versículo. Um versículo por dia. Somente. Um versículo. E daquele versículo, eu gostaria que você postasse. Antes de postar, eu gostaria que você lesse e começasse a prestar atenção em cada palavra. E tenta meditar, tenta botar aqui para você pensar assim, nossa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um versículo fácil. Por que o Senhor, Ele é o meu pastor? Dê esse exemplo para eles na cela. Por que o Senhor é o meu pastor? O que um pastor fazia? Cuidava de ovelhas, sabe? E a pessoa que cuida de ovelhas, né, literalmente, para ela fazer aquilo, cuidar e cuidar bem, ela precisa ter amor. Então, calma aí. Se o Senhor é meu pastor, sou ovelha. Se eu sou ovelha e Ele cuida de mim com amor, nossa, como o Senhor Ele é bondoso comigo. E a palavra continua, nada me faltará. Então, se o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim com amor e vai me sustentar, quer dizer então que o Senhor vai cuidar de mim todo o tempo. E vai, sabe, fazer coisas maravilhosas na minha vida. Dê esse exemplo para eles. Falei, isso é degustar, é você prestar atenção em cada palavra, é você trazer aquilo para o seu coração, você observar no que a Bíblia está querendo te dizer e trazer de revelação para a sua vida. Quando você fizer isso, você poste. Poste no status, no Instagram, no Facebook, qualquer rede social que você tiver. Falei para eles. Ah, não, mas por que postar? Porque muitas vezes, mesmo sem você saber, mesmo, né, pessoas lá, às vezes seu Instagram é aberto, o Facebook, pessoas visitam lá, olha, e aquilo pode fazer diferença na vida de muitos, sem você saber. Transmite algo bom. Às vezes tem pessoas que estão passando por tanta situação e aquela palavra que Deus deu para você naquele dia fez você refletir, fez você pensar, você adorar, você buscar nele, você se conectar com ele e ainda você conseguiu transmitir algo para alguém. Olha a importância da palavra de Deus. Fez mudar a vida de alguém. E ainda falei para eles, e se você postar, não posta só a mensagem. Se você tiver ainda coragem, coloca alguma coisa embaixo que você entendeu, para que a pessoa possa ver e também raciocinar da maneira que você raciocinou e aquilo fazer ainda mais diferença na vida dele. Aí você fala, não, beleza, né, eu vou fazer. Sabe? É ensinar a caminhar, é ensinar, sabe? Eles começar a pensar de um modo diferente. Isso faz com que eu esteja, sabe, levando a palavra para eles e eles estão levando adiante. Moisés fez isso. Moisés foi buscar o povo. Moisés enfrentou o faraó. Moisés brigou pelos direitos do povo para adorar a Deus. E Deus cada dia foi manifestando o poder dele na vida durante o tempo que eles foram passando ali no deserto. Muitas coisas foram acontecendo na vida deles ali. Todo dia Deus mandava algo diferente para a vida deles. Tem até algo, né, que essa semana, né, antes mesmo de eu souber que eu ia ministrar, eu estava ouvindo uma ministração do pastor Luiz e tocou muito no meu coração e tem a ver com essa passagem que fala, né, da dieta espiritual. Lá ele fala assim que
o povo, quando saiu ali do Egito, eles levaram tudo que eles tinham, certo? Então imagina-se que eles levou as comidas dele, as coisas que eles tinham, só que não durou muito tempo. E aí você para pensar assim e fala, ué, mas quando Deus começou a dar comida, o que eles deram? Foi o maná, né? Que caiu do céu. Começou a mandar maná todos os dias. E aí você pensa, por que Deus não reconstituiu as comidas que eles já estavam habituados a comer? Por que Deus não deu para eles aquilo que eles já comiam ali no Egito? Por quê? Justamente porque Deus queria que eles tirassem tudo que havia deles, do Egito, do mundo, tudo que ainda acarretava a vida deles, que era do mundo para trás, e começasse a comer o maná. Porque o maná era o mais delicioso? Não, porque o maná vinha do céu, porque maná vinha de Deus. Quem é o pão vivo que vive dentro de nós? Jesus. Ele quer que eu e você se alimente dele todos os dias. É disso que ele quer que você viva. Que tem um alimento é dele, e não das coisas fúteis do mundo, não das coisas, sabe, que acarreta esse mundo aí perdido. Devemos nos alimentar dele a cada dia. Então isso me chamou muita atenção, essa palavra, sabe? E isso realmente fez eu refletir bastante, falar do que será que eu tenho comido ultimamente? Em meio a uma crise, em meio a uma tanta coisa, será que eu tenho me alimentado de discórdia dentro do meu lar? Será que eu tenho alimentado, sabe, das coisas assim de tô tendo mais tempo, então vou aproveitar para curtir a vida, ou para viver jogado assistindo TV, fazendo, ou comer, engordar, né? Muitas vezes é isso que nós tomamos posse e deixamos nos alimentar do que aquilo que Deus tem para nossa vida, sabe? Ter comunhão com a família, se alimentar do Senhor, procurar o Senhor, ter o seu tempo de solitude. E para encerrar, a sexta coisa que Moisés viveu ali, que devemos aprender também, é que ele valorizou a presença e a glória de Deus. Vou ler lá em Êxodo 33, 12, 23. Lá diz assim, ó: Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conhece bem e que estará contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você, eu lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. Como é que os outros povos poderão saber que está contente com o teu povo e comigo, se não forem conosco? A tua presença é o que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixe que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Amém? É interessante, né, essa passagem, porque que intensidade, né? Imagina, o cara já tinha ouvido Deus falar com ele, já tinha visto o sobrenatural de Deus na vida dele,
Só que ele não ficou ainda satisfeito. Ele queria mais. Senhor, eu não vou sem tu. Eu não vou sair daqui com esse povo se o Senhor não mostrar a sua glória. Se o Senhor, sabe, não estiver comigo. Eu suplico a você, Deus, eu preciso te ver, eu quero ver você. Eu já ouvi, eu já vi as suas maravilhas, mas eu quero te ver. E Deus ali deixa claro que o rosto dele não poderia, porque nenhum ser humano teria a capacidade de ver e permanecer vivo. Tamanha era a glória dele. Porém, Deus atende de que forma? Deixando ele estar numa rocha, e ali quando passasse a sua glória, ele poderia observá-lo pelas costas. Mas ele viria a glória do Senhor. Sabe? Parece um negócio assim, às vezes até tipo assim, poxa, mas Léo, onde você quer chegar? Onde eu quero chegar é o seguinte, que por muitas vezes a gente acha que a gente já buscou bastante. A gente acha que a gente já tá cheio. A gente acha que, sabe, a nossa vida já tá bom. Tá tudo certo. Minha família tá na igreja, eu tô bem, eu tô buscando, eu sou um líder, eu sou isso, sou aquilo. Busco o Senhor diariamente, sabe? Mas eu entendo que quando você está de fato apaixonado pelo Senhor, você não se cansa de querer mais e mais dele. Você não se cansa de querer ele cada vez mais. E era isso. Pensa, a gente não escuta o Senhor assim como Moisés escutava naquela época, porque Deus falava claramente com ele. Mas mesmo assim, ele ouvindo Deus claramente. Porque, poxa, se você escuta a Deus claramente, como é que você vai duvidar? Você vê ele fazendo as obras e ainda você escuta, não tem o que duvidar. Mas ele não se contentava só com isso. Ele queria mais, ele queria sentir mais e mais a presença dele, sabe? E a diferença de Moisés para nós, no dia de hoje, sabe? É que hoje, mais uma vez eu falo, eu e você tem um Espírito Santo dentro de nós. Que é melhor do que isso, que é algo mais assim significante do que naquela época, do que isso. O Senhor mora dentro de você, sabe? Ele é mais real do que você pensa, ele está mais próximo do que você, sabe, acha muitas vezes. Então quando você está passando por certas situações e você fala, nossa, Deus está tão longe de mim, Deus me abandonou, nossa, estou passando por tanta dificuldade, lembra dessa palavra, que o Senhor está perto de você. Não é Ele que se afasta de você, muitas vezes é nós que se afastamos dele. E por isso que se sentimos assim. Porque em qualquer momento que você virar e falar, Senhor, eu preciso de Ti, Ele vai te atender. Então não deixe de buscar o Senhor. Nós estamos tendo um tempo que difícil está assim para o mundo. Para nós que somos cristãos, a gente tem que entender a oportunidade de crescimento na palavra. A gente tem que entender a oportunidade de se apegar ao Senhor e viver mais para Ele. De fazer a obra, o reino, com os métodos que Deus pode nos dar. Como eu disse, em Eclesiastes, se você ler uma passagem como essa, que fala que é melhor estar em um velório do que uma festa, você até se espanta. Como assim? Como Deus deixa claro dessa maneira que é melhor estar lá? É justamente por conta do propósito, da eternidade que Deus quer, sabe? Como a palavra fala também, né, que morrer, ele é lucro, na verdade, porque a gente começa aí sim a nossa vida em Cristo Jesus, né, com Ele no reino. Então, sabe, com essa palavra, eu queria que vocês refletissem dessa maneira, esses 6 tópicos, né, esses seis situações que Moisés passou, né, dentro da sua caminhada no reino, na obra do Senhor, e pôde ter oportunidade, sabe, de tomar decisões corretas em meio a uma quarentena, em meio a uma dificuldade, que eu e você possa levar isso para dentro de nós, sabe, e começa a viver dessa forma, olhando para Cristo, sempre para Cristo, esquecendo as dificuldades, esquecendo, sabe, as coisas desse mundo que está cada vez de mal a pior. A palavra em Apocalipse fala que no fim dos tempos muitas coisas iriam acontecer. Então, para mim, para você, nada disso é surpresa. A gente tem que crer de fato na palavra do Senhor, que Ele é conosco e nós receberemos a vitória, sabe?
as provações, eles estão aí só para uma coisa, sabe? As tribulações na nossa vida só acontecem para uma coisa, para que você possa sair vitorioso, para que as bênçãos possam vir até a sua casa, porque eu e você confiamos no Deus vivo. Moisés precisou de 80 anos passando pelo deserto, pela quarentena. Eu e você não precisa passar por isso tudo, sabe? Porque com o exemplo que tem dele e de muitos outros na Bíblia, a gente possa entender e começar a trilhar um caminho diferente. Um caminho de fato onde que eu e você olhem sempre para Cristo e não para as dificuldades. Amém? Então eu gostaria que você estivesse se levantando. E nesse momento, assim como eu desafiei minha célula, vou desafiar você também nessa noite. Sabe, eu vou pedir pro Bruno estar colocando louvor. Eu gostaria que vocês estivessem todos com os olhos fechados. É um louvor novo, mas é um louvor que toca muito o meu coração. Porque ele fala da nossa nação, fala da nossa geração, em meio a uma situação dessa. E é onde que a gente tem que de fato olhar para Cristo. Então hoje eu desafio você olhar para a sua vida, fazer essa reflexão.